É isso aí, pessoal. Bora reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do canal SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, o seu clube do coração. Já deixa o seu like, ajuda a gente aí. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a gente vai estar aqui, se Deus quiser, todos os dias trazendo os melhores cortezinhos aí para vocês do Vasco, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil são os campeonatos que o Vasco vai disputar essa temporada, tirando também o Carioca, que a maioria do torcedor não dá muita importância. O Carioca, nesse momento, para o Vasco, está sendo aí um teste, né? Se ganhar o título Carioca também já é algo grande para o Vasco, porque você tem Fluminense e Flamengo como os times mais fortes nesse momento do Rio de Janeiro. Vamos lá assistir esse cortezinho, tá muito da hora, vale a pena ver até o final. O que aconteceu com o Paulinho, né? Uma lesão muito grave, né? Primeiramente, mandar força também pro Paulinho, todos os familiares, um cara sensacional, que desde que chegou vestiu a camisa do Vasco com o maior afinco, é vascaíno de coração. E foi uma lesão muito sentida não só pelo Paulinho, mas todos dentro do Vasco, tá, Fernanda? Ontem o clima no Vasco era de luto mesmo, pelo que tinha acontecido. A gente está falando de um atleta aqui que hoje, dentro desse elenco, não tem substituto. Esse substituto, teoricamente, seria o Marlon Gomes, mas o Marlon Gomes foi vendido ao Shakhtar, como a gente já informou aqui. E por isso, hoje, o Vasco vai buscar uma reposição ao Paulinho, mas não será uma reposição de forma imediata, correndo atabalhoada. O Vasco vai mapear o mercado. Por quê? Porque é muito difícil conseguir achar um atleta que faça as funções que o Paulinho faz. Ele cria, ele marca junto com o lateral, ele consegue ser intenso no meio-campo, ele é um motorzinho, ele é um cara que é um meio-campista, podemos dizer assim, e que todo futebol moderno, hoje, qualquer técnico gostaria de ter. Então, é muito difícil você achar isso no mercado. O Vasco vai trabalhar nesses próximos 2 meses, até a janela fechar, para achar um substituto do Paulinho. A torcida que tá desesperada porque não vai ser nessa semana, provavelmente não vai ser na próxima, vai ser devagar. Mas a reposição vai acontecer porque, repito, não tem outro jogador com a função dele. E aí tem uma questão de que não vai ser agora, mas tem que ser tão logo, porque faltam 2 semanas, né, para a janela não fechar. Mas não, aí 2 meses. 2 meses, 2 meses. E aí o torcedor pensa, mas é um campeonato carioca. Vini, se acalma pro torcedor, porque trazer com pressa nunca é a melhor opção, né? Não dá para esperar a próxima janela, obviamente tem que ser nessa, mas 2 meses é um tempo bem ok, né? Para você conseguir trazer um jogador. É um tempo razoável para o departamento responsável por isso fazer uma boa contratação. Eu tenho certeza que Alexandre Matos vai tentar fazer da melhor maneira possível. A gente sabe do potencial dele. Agora tem um ponto que no mercado isso precisa ser levado em consideração. Todos os clubes, todos os empresários sabem que o Vasco está necessitando de um jogador para essa posição. E quando há uma necessidade muito grande... O que acontece? Obviamente eles vão cobrar mais. É a lei da demanda, né? Não tem jeito. É igual quando você vai fazer uma festa e fala casamento, aí cobra mais caro? É basicamente isso. E eu estava conversando com o Pedrosa para você ver como é o futebol. Se essa lesão tivesse acontecido talvez uma semana atrás, eu acho que o Vasco dificilmente iria vender o Marlon, porque é da mesma posição. Com certeza. Então, infelizmente, aconteceu agora, e eu também quero desejar forças ao Paulinho, que ele tem uma recuperação muito boa, uma saúde mental muito boa para poder passar por esse momento difícil. Mas é isso, o Vasco tem que correr atrás, mas tem tempo. Não há necessidade de ter pressa, porque o Campeonato Carioca está em disputa. Não, calma, o tiro tem que ser dado de maneira correta. Só para informar a galera, o Vasco não divulga tempo de recuperação, mas uma lesão desse tipo, que é um ligamento cruzado anterior, que acabou rompendo, é uma lesão que dura aí de 8 a 10 meses. Demora sempre em relação à resposta do atleta. A gente sabe que o Paulinho é um jogador que não tem tendência a ganhar peso, então isso ajuda muito na recuperação. É um cara que desde a cirurgia vai poder fazer a fisioterapia, então a gente espera também com o departamento médico do Vasco, que é muito bom, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Eu posso falar com propriedade, não sou atleta, mas eu tive a mesma lesão, né? Tem um ano. Olha lá, Vini. Infelizmente. Vini, o que aconteceu com o joelhinho dele? E ó, dói. É muito boleiro, cara. Muito, né? Pedrosa é boleiraço. E quando ele mandou aquela foto daquela coisa que bota na perna? Daqui a pouco ele bota a bota de bota. recuperação. Aluguei aqui, Fernanda. Boleiraço. Lembra disso? Mas tá bem? Já tá jogando futebol? Tô jogando Pedro? desde dezembro. Inclusive, tem um recado pra mandar aqui rápido,
quinta-feira, depois das enchentes que tiveram por conta das chuvas que a gente recebeu no Rio de Janeiro, lá em Jardim América, que é o bairro lá que é perto de Vigário Geral, onde eu fui criado e passei muito tempo da minha infância em Jardim América, alagou, porque lá tem um valão, então muitas casas foram atingidas, muita gente perdeu muita coisa. Na quinta-feira, a Nada Mal, que é um grupo de rap, é uma gravadora, vai ter vários artistas lá de rap também. 7 horas da noite no campo central da Praça de Jardim América, Campo do Relógio, vai ter esse futebol beneficente para a gente poder ajudar essas vítimas, poder arrecadar, e eu vou estar lá também com eles. Então, galera de Jardim América... Que horas, Pedrosa? 7 horas da noite. Galera de Jardim América, Vigário Geral, adjacências ali, Furque Mendes, Dick... Pode aparecer lá, porque a gente vai tentar fazer algo legal. Aparece como? Com o quê? Com comida? 1 quilo de alimento, o que puder levar, roupas que tá sobrando aí para você, porque a gente vai com certeza ajudar essas pessoas que perderam muitas coisas. Se é Campo do Relógio, vai começar pontualmente 7 horas da noite. Beleza. Ou não, né? Que é no Rio de Janeiro, né? A gente não gosta de começar nada no horário. E aí agora os cariocas pontuais, tipo meu marido, ficam bravos. Nem todo carioca é assim. Eu sou. Quase todos. Olha aqui, ó. Vasco e Flamengo, 7 horas da noite no domingo. Fernanda, eu não vou no Maracanã, queria assistir essa partida. SBT, meu amor. Domingo. É só colocar 7 horas da noite do domingo, Vasco e Flamengo na TV aberta. É aqui, ó, no SBT, tá bom? Comentários... Lucas Pedrosa, muito bem, vai falar do Vascão lá, o Lucas Vou falar do Pedrosa. Flamengo vai também. Vai ser o que tá claro, com porque certeza. Os flamenguistas vendem, gente, sou E tem tranquilo. a gente fez uma... Só um minutinho. Pode já? Pode, pronto. Pode, Big Boys. Pode. Pode anunciar? A gente fez uma contratação. Ah, é? Pra comentar o Flamengo. Esse drone é nosso? É drone nosso. É nosso. Quer? Sabe? Exclusivo? Põe barulho de drone pra mim. Que eu nunca ganho barulho de drone. Vocês já pensaram nisso? Só vocês que têm. Drone da Fernanda Drone aqui, ó. meu aqui, ó. Olha só, você... Vai mexer com o mercado, hein? Vai mexer com o mercado. Vai mexer com o mercado. O povo liga, fica nervoso. Onde é que Venê sabe tanto? O que é coisa? Meu Deus, não sei o quê. Aqui, domingo, 7 da noite, vai passar Vasco e Flamengo aqui na tela do SBT. Todo mundo já sabe que esse careca de HD aqui, nosso vascaíno preferido, o Lucas Pedrosa, faz o comentário. E aí, como é o Flamengo, tem um outro comentarista nesse domingo. Venê Casagrande estará nos comentários desse jogo. Muito bem. SBT, vocês são loucos, mas obrigado. Tamo junto, estarei lá. De Lucas Pedrosa e Venê Casagrande. Eu vou ter que aturar esse cara domingo. Vai, Tentarei manter o nível. Difícil, mas tentarei. Domingo. E aí, vocês que assistem a gente todo dia, conta pro povo que o Pedrosa é Vasco, mas fala do Flamengo. E o Venê é Flamengo, mas fala do Vasco. Perfeito. E assim vai ser, né? Ô, meninos, a gente é Amém. clubista. Ninguém sabe o meu time, mas todo mundo sabe o time de vocês, né? Eu não conto o meu por uma questão profissional, vocês falam o time de vocês. Mas vocês são muito imparciais quando querem. E domingo vocês vão querer. Ou não, né? Vamos ver como é que eles vão sair. Agora, Depende do resultado. tem uma polêmica que eu não queria falar sobre isso. Eu tô cansada. Novela? Eu tô cansada desse teu amigo. Qual é o nome do teu parceirinho lá? Qual deles? Fabrício o quê? Romano? Tô cansada dele. Na hora do Botafogo, o que acontece? O cara Fabrício Romano Do Vasco no empate com o Bangu. A gente passou a limpo aqui os erros de arbitragem, até com a nossa querida Nadine comentando também. E todas as partidas depois disso, dos times grandes agora, terão VAR no Campeonato Carioca. O árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano, que foi criticado na partida do Vascão, foi afastado e vai passar por um curso de reciclagem. Esse movimento assim de afastar e fazer um curso, ele é muito comum no futebol brasileiro, não só no Campeonato Carioca. Que foi que você tá indo, Venê? E diz o Big Boys aqui no meu ouvido que se atestar o erro, né? Pelo menos reconhece. Mas eles admitiram. O problema é quando admitiu. faz um programa... Haha. O que você tá rindo, Pedro? Talk show, talk É show. quando faz A um CBF programa nunca fez isso. pra dizer que tá certo. Talk show. Tá, esse é o problema. Eu até prefiro que faça assim, "Ih, foi mal, erramos. Analista Vamos dos fazer um erros, curso." Péricles Bassols. E outra, não te dá a oportunidade de questionar, não. É o que ele fala e pronto. tá é isso. feito, tá certo. E aí você levantou essa bola ontem aqui, né, Vini? Por que não ter o VAR? Eu até entendo. Eu não sei se todo mundo já teve uma oportunidade de ir num jogo entre Audax e Boa Vista. Os times de menor investimento, eles têm sim uma dificuldade financeira
às vezes, até para você trazer de sede um jogo. As condições são difíceis mesmo, né? E por isso que eu falo aqui, eu sou muito fã do Campeonato Carioca, porque ela dá a oportunidade dessas pessoas viverem o futebol, né? E girarem a sua economia com isso. Acho difícil você ter um VAR em tudo, mas eu acho importante, pelo menos, ter nos times de maior investimento, que são os 4. Eu vou discordar. Você vai discordar? Eu entendo isso, mas quando você faz isso, só coloca VAR em jogos dos times grandes, você praticamente mostra que os times grandes estão sendo mais valorizados que os pequenos. Para mim, o mais justo, e para ter uma isonomia no campeonato, seria não ter VAR, em jogo nenhum. Porque não faz sentido. Você está assinando que, de fato, você valoriza mais os 4 grandes do Rio e os de menor investimento não valem de nada para o campeonato. Eu acho que seria muito mais justo você não ter VAR em jogo nenhum, ou colocar VAR em todos os jogos. Eu acho que botar VAR em tudo é bem difícil, você não acha? É difícil por questão técnica. Então, é isso aí. Mas assim, eu acho que eles deveriam fazer todos os esforços possíveis, tá? Porque, gente, a questão é dinheiro. A Ferdi tem condições de fazer isso. É só juntar um patrocínio, algum tipo de acordo, algum tipo de publicidade. Então, se vai colocar nos jogos dos times grandes, vai ter na semifinal, vão ter nos clássicos, por que não coloca quando tiver condições técnicas nos times pequenos? Eu sou totalmente a favor do Vene. Eu só sou contra assim, é melhor não ter. Não, tem que ter, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente vai falar sobre uma coisa aqui que, obviamente, não está ligado uma na outra, mas quando você perde um jogador em campo, os outros jogadores têm que se desgastar, correto? O Paulinho se machucou logo depois da expulsão do Jair. Então, repito, não é uma coisa diretamente ligada, mas ele teve que fazer um esforço maior. Ele teve que cobrir um espaço do campo que ele não iria cobrir se o Jair estivesse em campo. Ele tá aí 10 meses fora da temporada. Então, assim, quando o árbitro expulsa um jogador incorretamente aos 4 minutos de jogo por um erro dele e ele prejudica o jogo inteiro, ele desencadeia várias situações que podem acontecer que hoje, com a tecnologia que a gente tem, é um absurdo que isso aconteça. Então, a Ferdi deveria coçar o bolsinho dela e onde tem condições técnicas, coloca o VAR. Porque a gente está em 2024, a gente não está em 1994, já passou da hora. Mas o negócio também é uma questão técnica, até de condição. Por exemplo, foi esse ano que teve um retoque em Moça Bonita de você ter uma iluminação. Sim. E para quem não sabe, até o ano passado, os jogos em Moça Bonita, eles tinham que ser até as 4 da tarde por conta da luz natural. E assim, é o que Moça Bonita e Bangu conseguem entregar para o Campeonato Carioca. Exigir isso deles, eles já têm a casa deles, já conseguem entregar um espaço. Então não tem jogo lá, não tem condição, não tem jogo. Não acho justo também. São coisas pontuais. Então, eu acho difícil, eu não sei, como que você passa... Porque o VAR, ele não é um sistema fácil. O VAR é um sistema com muitas câmeras. A gente não está falando só de dinheiro, não. A gente está falando de suporte técnico. E aí você, Big Boy, pode até falar como é que é se fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo, levar um caminhão. Isso é uma outra coisa. Não é uma coisa fácil. Às vezes a gente vê um negócio na TV e fala, beleza, é só eu pegar um dinheiro e dar. Às vezes não é só isso. Você precisa ter... Eu não tenho essa informação, tá? Mas eu tô pensando num todo. Às vezes é muito difícil você colocar VAR em Bacaxá. Não sei. Dava pra colocar. Mas sabe qual é o ponto? Eu entendo que é difícil, complicado, financeiramente é caro. Mas se você quiser valorizar o seu produto, você tem que fazer todo o esforço do mundo. Eu não sou contra de ter jogo em um determinado estádio porque não tem refletor. Vou te falar que eu acho até charmoso isso do Campeonato Carioca, me remete muito aos anos 90. Só que em relação à VAR, gente, foi o que o Pedroso falou, a gente está em 2024. Então, se é difícil, se é complicado, se é caro, ok, faça um esforço para poder valorizar o campeonato regional. E outra coisa, esse argumento do estádio, com todo respeito, Fernanda... Gente, só uma pausa. Olha como é que tá isso aqui. Eita! Que isso, eu nunca vi. Primeira vez. Gente, olha esse empate técnico, Big Boys. Vai, 33,3 pra tudo. Fala, Pedrosa. Aí, beleza. Eles têm lá Moça Bonita. Onde que eles jogaram contra o Vasco? Em Brasília. Eles venderam um jogo. Sim. Então, assim... Eu acho que o Campeonato Carioca, infelizmente, ele não prioriza as equipes pequenas. Isso torna o campeonato um pouco mais desregulado em relação ao nível. Mas os próprios times precisam fazer esse tipo de coisa. Por quê? Para sustentar o ano inteiro. Porque senão eles não conseguem pagar salário. Então, beleza. Faça um acordo e fala assim, ó, por exemplo, lá no Mané Garrincha, tem totais condições de ter VAR. Lá em Manaus, na Arena da Amazônia, totais condições de ter VAR. Kleber Andrade, São Januário, Maracanã, Newton Santos. Olha quantos estádios são possíveis aí. Raulino de Oliveira. Raulino de Oliveira. Então é possível.
possível, é só criar as coisas de forma decente. E quando no arbitral lá, quando todos os clubes sentarem, porque isso que está acontecendo aí é culpa do Vasco também, no sentido de, por que não exigiu isso antes? Por que o Flamengo não exigiu isso antes? Por que o Fluminense não exigiu isso antes? O Botafogo? Então assim, cara, uma coisa, eu acho que o Vasco agiu muito bem em reclamar imediatamente. Perfeito. O senhor Lúcio Barbosa foi lá, cobrou, as coisas mudaram, mas isso tinha que ter sido decidido antes. Repito, estamos em 2024. São coisas que acontecem que acabam prejudicando um clube e que são irreversíveis, cara. São irreversíveis. É uma polêmica muito grande, né? E assim, esses ajustes, a gente há 3 anos atrás debatia como era complicado o mecanismo do novo futebol campeonato carioca, que passou de ser o mais charmoso do Brasil para ser o mais complicado do Brasil. E de 2 anos para cá, 3 anos para cá, isso se solucionou. Eu acho esse formato muito interessante. Poucas rodadas no início, muitos clássicos, e depois você consegue contemplar os times de menor investimento com o Campeonato Carioca, e depois você vem logo com uma semifinal e final do Campeonato Carioca. Ou seja, as coisas vão se ajustando, né? E que seja um ensinamento para a próxima temporada, né? E aí? A gente vai. E para os 4 grandes também. Vale para eles. Vai assinar que vai aceitar estar sem VAR? Vai começar o campeonato assim? Vai exigir alguma coisa? Porque também o movimento dos 4 grandes ajudam os pequenos. Sem dúvida. Quando eles aceitam ou eles exigem mudanças. Fala do Vasco, que segue se preparando para a partida contra o Nova Iguaçu e já está buscando um substituto para o Paulinho. Bom, pessoal, é isso aí, galera. Domingão, Flamengo e Vasco no SBT, cara, vai ser muito da hora assistir esse jogo pela televisão. Vai ficar um jogo em um horário melhor aí pra gente, né? Um horário mais cedo. Geralmente os jogos da tarde, da noite assim são bem mais tarde, mas domingo é domingo, né? Tô viajando aqui. Domingo é sempre o jogo, ele é antes. Podia ser 6 horas, 7 horas. Numa quarta-feira, né, galera? Quarta-feira, jogos de quarta que termina muito tarde. O Vasco joga amanhã contra o Nova Iguaçu. E no dia 4 contra o Flamengo. Dia 8, o Audax. Dia 14. Dia 8 ao dia 14. São 6 dias. 6 ou 6 dias. 6 dias sem jogos. E depois dia 18, mais 4 dias. Depois mais 6 dias no dia 24. E depois o Vasco joga só no dia 2/3. Caramba, um intervalo bem gigantesco aí entre os jogos, né? Ao invés de ter uns intervalos grandes, eu acharia que jogo quarto e domingo, para acabar logo o estadual, começar logo o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, para não ter aquela reclamação. Ao invés de dar essas folgas, esses intervalos nesse campeonato que não vale praticamente nada, eu acho que deveria ter esses intervalos aqui de 6, 8 dias na Libertadores, né? Copa do Brasil e etc. Fazem muito mal o calendário do futebol brasileiro, né? Deveriam... Ah, mas o Vasco nem tá, mas em algum momento vai estar, né? Em algum momento o Vasco vai estar aí na Libertadores e vai estar também, esse ano, tá na Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, pessoal. Vasco tem interesse em Coronado. Vamos ver aqui se tem algum interesse. Nesta segunda-feira foi noticiado que o meia Igor Coronado deseja voltar ao futebol brasileiro após rescindir seu contrato com Al Ittihad da Arábia Saudita. A rescisão deve ser assinada nos próximos dias. O nome de Coronado foi ligado ao Vasco da Gama, que procura um substituto para o lesionado Paulinho. Entretanto, não existe nenhuma negociação em andamento para o jogador vestir a camisa do Vasco. A comissão técnica do Vasco gosta do futebol do meio-campista, porém existe receio em relação à parte física do atleta de 31 anos. Ramon Dias acompanhou de perto o jogador quando trabalhou na Arábia Saudita. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, como sempre, né? 31 anos, se não tivesse as lesões, teria alguma lenha ainda para queimar, né? Mas vamos ver se essa novela se encerra
de um jeito bom para o Vasco. Um jeito bom para o Vasco seria contratar o jogador e ele não se lesionasse. Ou não contratar, né? Porque se contratar um cara para ficar se lesionando, aí é rasgar o papel, né? E ninguém quer rasgar papel no momento que a gente está passando, tanto em todas as áreas do Brasil como no futebol, né? O Vasco que agora é uma SAF, mas não pode estar queimando dinheiro assim.